Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô aí, se tá me vendo bem, me ouvindo bem, se tá tudo certo, tá bom? Se puder me avisar aí nos comentários. Bom, a ideia dessa live é a seguinte, eu fiquei... a gente disponibilizou, né, deixa eu contar a história, a gente disponibilizou algumas aulas gratuitas ao longo dessa semana, né? Acho que foi na segunda, terça e quarta. E as aulas foram disponibilizadas, né? As pessoas foram acompanhando, algumas assistiram ao vivo, outras assistiram posteriormente a gravação. E aí, lendo os comentários, um deles me chamou a atenção, porque embora eu tenha falado assim, olha, é possível alfabetizar esse ano, você consegue alfabetizar esse ano, né? Eu tive assim alguns comentários lá que ainda perguntaram, nossa, mas não dá mais tempo, sabe? Acabou, já se deu por vencida, né? Embora algumas pessoas acharam assim, olha, eu não consigo mais, eu não tenho mais nada pra fazer esse ano. E eu confesso assim que isso me assustou um pouco, né? Porque olha, gente, não é jogo ganho não, nem jogo perdido, né? A gente tá agora em outubro, meados de outubro, né? Hoje é dia 13 de outubro, mas ainda tem muito ano aí, tem muita coisa para acontecer. E é importante que a gente saiba que as crianças, quando ensinadas, sobretudo crianças que já são um pouquinho mais velhas, que já estão um pouquinho mais maduras, elas são perfeitamente possíveis de ensiná-las e elas aprenderem. Olha que coisa maravilhosa! E aí, às vezes a gente culpabiliza a criança por não ter aprendido. Embora ela esteja ali na escola, né? A gente tenta culpar a família, culpar várias situações adversas, porque a criança não tem o que comer, às vezes a criança não tem o que vestir, às vezes a criança não tem... Enfim, todas essas realidades, né? Que a gente sabe que elas existem, mas embora... elas não devem ser predominantes no ponto de vista da aprendizagem da leitura. Não são elas que são determinantes, elas não são as variáveis que determinam se a criança vai aprender ou se não vai. O que é determinante e que toda a linha mais recente de pesquisa, né, tem apontado que o que é determinante para a criança aprender ou não é se quem está ali na frente do processo está ensinando. Olha que coisa básica, né? O ensino, a gente garantia o ensino. Então não se deem por vencidas. A gente está em outubro, é plenamente possível que a gente ensine sim essas crianças a lerem e a escreverem ainda este ano. Embora, olha, mas eu preciso pontuar aqui. A gente não tá falando de escrever texto, né, de escrever poesias, de escrever grandes textos e tudo mais. Não, a gente tá falando do começo do processo da alfabetização, no início ali, né, a primeira etapa, aquela etapa inicial que a criança consegue acessar, já consegue compreender o que ela precisa fazer para ler, e aí ler pequenas palavras, começar nesse processo, né? Ser capaz de, no primeiro momento, decodificar, já entender, olha, o que eu preciso fazer agora para ler? E aí, as etapas posteriores, elas serem de aprofundamento. É igual quando a gente aprende a dirigir, né? A gente aprende a dirigir, primeiro a gente aprende tudo muito mecânico ali, né? Então é um processo ainda muito mecânico, a gente tem que pensar muito para fazer. Então a gente começa a fazer devagar, né? A gente começa a dirigir devagar, pensando bem no que tá fazendo, para que depois a gente automatize tudo aquilo e aí a gente consiga fazer coisas mais profundas, né? Deixa eu ver o que a Márcia comentou. Ainda há tempo de compreender como se lê. Exatamente, Márcia. Inclusive, vocês me mandaram, a Márcia até me escreveu lá no direct, eu não consegui olhar as respostas de vocês. Então, se vocês quiserem escrever aqui, porque eu abri lá nos stories, eu abri lá. Coloquei esse comentário de uma pessoa que... Nossa, é muito bom saber que tem como ensinar, mas ainda não dá mais tempo, né? E aí eu perguntei, é possível ainda dá tempo de ensinar a criança a ler ainda esse ano?
E vocês, na maioria, estão respondendo que sim, e eu pedi pra responderem lá, por que você acha que é possível, né? Eu tenho vários depoimentos, hoje eu posso afirmar pra vocês, é plenamente possível a gente contar aí com os meses de outubro, novembro, dezembro. Esses meses agora é plenamente possível a gente fazer um ensino, né? Propiciar um ensino que seja explícito, que seja bem sistemático e que sim, as crianças comecem a ler suas primeiras palavras. É totalmente possível. Então, por que eu falo isso? Porque eu tenho os relatos das minhas alunas, que é quem tá efetivamente pegando tudo aquilo que eu ensino para elas, né? Então eu explico como fazer e tudo mais, os materiais e tudo mais, elas vão, organizam e aplicam com seus alunos e são esses os resultados. Inclusive, eu tenho, acho que quem assistiu às aulas, né, pode ver alguns depoimentos, né, pode ouvir alguns depoimentos, mas eu quero pontuar alguns com vocês. Teve um, acho que foi na aula do primeiro dia, a Luciana, que ela comentou que ela começou a ensinar os alunos em fevereiro e em abril, foi em abril que ela mandou aquele vídeo. Em abril, as crianças estavam já começando a avançar e já compreender o que elas precisariam fazer para ler, né? Então é muito possível, tá? Inclusive eu quero trazer esse livro, vocês conhecem aqui, olha, esse livro, Crianças que Leem, já ouviram falar desse livro? Aqui tem um autor, Daniel Willigan. Ele é um pesquisador americano, ele é da área da ciência cognitiva da leitura. Tem um outro livro dele que eu gosto muito, que é Por que as crianças não gostam da escola? Então ele faz vários apontamentos lá sobre a dificuldade que as crianças, os alunos, na verdade, por que os alunos não gostam da escola? Então ele faz vários apontamentos nesse outro livro, que é investigando por que essa dificuldade das pessoas com a escola, né? E um deles que ele traz lá é a questão da atenção, do que a atenção está sendo direcionada, né? Como que tá funcionando o pensamento, que o pensamento a gente não tá direcionando da forma correta para se consolidar a aprendizagem e tudo mais. Ele traz vários apontamentos nesse livro do porquê os alunos não gostam da escola. E este mesmo autor escreveu agora, que foi traduzido mais recentemente, acho que no ano passado, foi publicado aqui no Brasil, esse Crianças que Leem. Quem tiver o livro, tem a oportunidade de ver lá na página 100, na página 100 do livro. E o que ele traz lá? Que quando a gente deve começar a se preocupar com as crianças, ou seja, que as crianças já deveriam estar fazendo alguma coisa e elas não estão fazendo, nessa questão da aprendizagem, da leitura, né? Da preparação para ler, no momento que ela está ali na escola, seja na educação infantil ou ainda mesmo no primeiro ano, né, no ano inicial da alfabetização em si, né? E aí, olha só, o que ele fala? Algumas regras básicas comuns para um jardim de infância americano, tá? Então, vocês podem falar, não, mas é outra realidade, a gente tá falando dos Estados Unidos. Não tem nada a ver. Eu gosto muito de um posicionamento de um outro professor, ele dá aula aqui no Brasil, mas ele é português, é o Pedro Caldeira, que ele fala o seguinte, que do ponto de vista, quando a gente dá os meios adequados para todas as crianças, né, então a gente ensina o que todas as crianças precisam aprender, pouco importa se essa criança é brasileira, se essa criança é americana, se essa criança é portuguesa, porque os estímulos adequados e o ensino adequado foi garantido para todas essas crianças, né? Então, do ponto de vista do que elas precisam, do que todas as crianças do mundo precisam para aprender a ler, é a mesma coisa. Tá? Então, se a gente cumpre com os mesmos requisitos para todas elas, a gente pode compará-las sim, tá? Então, daí, por que é importante dizer isso? Porque a gente fica muito com essa raiz enraizado que não, mas aí a gente tem que olhar o contexto social, o contexto econômico. Gente, a gente vive num país tão diverso em si, somente dentro do Brasil ele já é tão diverso. Imagina se a gente tiver que considerar todas essas variáveis para pensar em alfabetizar uma criança. Então eu tenho que considerar
tudo isso, né? Condições sociais, econômicas, se a família tem dinheiro, se não tem, se a mãe trabalha, se a mãe não trabalha. É claro que várias coisas podem ajudar, facilitar, tudo mais, mas não são determinantes. É aquilo que eu falei no começo da aula, da live, né? A gente não pode ficar nesse discurso de que isso determina se a criança vai aprender a ler, a escrever ou não. Porque senão a gente culpabiliza a criança, culpabiliza a família. Você vai dizer, ah, mas lógico, não aprendeu a ler porque os pais estão desempregados e não tem dinheiro em casa e não consegue comer. Vocês entendem? Quando a gente não ensinar isso, não é essa questão da característica da família que determina se a gente ensina ou não, né? Então, se a gente vai ensinar ou se a gente não vai ensinar. Isso sim é determinante, tá? Então, eu tô falando tudo isso pra ficar claro que não, independente das crianças, né, do país que a gente estiver falando, ou do Brasil, de uma cidade, de uma escola para outra, porque imagine você é professora numa escola, aqui na minha cidade acontece muito isso, porque é uma cidade pequena, então tem professoras que dão aula na rede pública e na rede privada. Então de manhã ela dá aula para um primeiro ano de uma escola pública e à tarde para uma rede privada. E aí, ela tem que entender todas as disparidades e as dificuldades mais diversas que esses alunos enfrentam, ou ela tem que se aprofundar no que todos eles precisam aprender, né? Então, isso facilita inclusive para vocês, e inclusive até para ver onde a gente errou, onde a gente tá errando, onde a gente precisa melhorar, tá bom? Então, deixa eu voltar. A Tatiana comentou atividades. Mostro. Vou mostrar, tá? Vou mostrar, Tatiana, pode deixar. Mas deixa eu ver aqui antes, um comentário. Me orgulho de falar que eu ensinei minha filha, Caroline, minha aluna. Muito bom, grata eu sou pelos seus ensinamentos. Imagina, esforço seu. Olha, a Janete, que ela comentou. Eu dou aulas particulares, um aluno do 3º ano não lia e não escrevia. Em um mês, 2 aulas por semana ele já consegue ler e escrever a maioria das palavras. A gente tá falando de um aluno do 3º ano que em um mês, com 2 aulas por semana, avançou. Um mês, gente. Por quê? A Janete ensinou o que ele precisava para aprender. Não deixou mais a cargo da criança, não ficou com essa desculpa aí. Porque tem tal condição, porque não tem essa condição, porque não tem aquilo, porque não tem apoio em casa, porque não sei o que, tá? Todas essas condições adversas que eu não estou negando que elas não existam, elas existem, é a realidade se apresentando, no entanto, no aprender ou não, isso não é determinante. O que é determinante é se você ensina corretamente ou se você não ensina. E isso é importante a gente saber para não culpabilizar a criança, que não é culpada por não aprender. O culpado, quando a criança não aprende, tem que ser feita uma reflexão muito séria se eu estou ensinando o que eu deveria estar ensinando, né? E ainda mais, olha, quando a gente tá falando de crianças, né, no 3º ano. A criança no 3º ano, ela já esteve na escola, independente das aulas remotas que a gente teve aí, tá? Mas ela já teve, pelo menos, na escola, desde os seus 4 anos. Então, ela, no 3º ano, ela tem 8 anos, né? 9 anos. Então, ela já tá na escola, olha quanto tempo, faz 5 anos que essa criança tá na escola. 2 anos de aula remota, ela estaria então há 3 anos na escola. Por que ela não aprendeu ainda? Porque é culpa dela? Tá? Então, deixa eu voltar no livro aqui, porque eu dei uma volta e agora eu quero voltar no livro, tá? Olha a Márcia, ó. Turma de 1º ano, alfabetizada com sucesso. Estou feliz que em 2022 quero o 1º ano. 2023, né, Márcia? Quero o 1º ano novamente. Muito bom, Márcia. Minha aluna também, Márcia, alfabetizada do 1º ano, tá, gente? 1º ano. Não é segundo. O PNA, lá, o Plano Nacional de Alfabetização, vai falar para consolidar, né, a alfabetização ser até o 2º ano, ser feita até o 2º ano. A gente tá falando de 1º ano, né? Numa realidade diversa, né, Márcia? Numa realidade com diferentes
dificuldades das crianças, essas características sociais e econômicas, mas olha, ela foi lá, o que ela fez? Ensinou, né? Então você não vai fechar os olhos para as características diferentes das crianças, não, mas você vai garantir o ensino que está em sua mão, né? Porque você vai conseguir arrumar um emprego para todo mundo que precisa ali, você vai conseguir resolver uma situação de violência que todos eles possam viver, vai conseguir resolver a comida na mesa que não chega. A gente não consegue resolver isso, por mais que a gente se compadeça e queira resolver, mas sabe o que está na sua mão de resolver? Mudar olha só, mudar a possibilidade dessa criança, dar uma nova chance para ela aprender alguma coisa nessa etapa que é tão crucial, que é a base de tudo, né? Que é o ler, o aprender a ler corretamente, depois compreender aquilo que lê, usar isso para fazer outras coisas depois, né? Essa é a base de tudo, para que essas crianças tenham alguma chance lá na frente. Mas precisa começar com alguém agora. Se a gente fica querendo resolver todos os problemas que existem, e existem realmente, mas não resolve o que está na nossa mão, do ponto de vista pedagógico, o que está na sua mão é ensinar, ler e escrever em 2022, porque isso é possível. Se te falaram que não, isso não é possível, tá? É mentira isso. É possível você avançar muito bem com essas crianças. A Janete contou aí, 1 mês, 2 aulas por semana, ensinando o que precisava, aprendeu. Deixa eu ir lá embaixo. Tá? Mas aí, o que eu tava dizendo sobre este livro aqui, Crianças que Leem, né? Que o Daniel Willigan comentou lá. Algumas regras básicas, então, dos americanos, mas que, como eu já justifiquei aqui, vale para nós também, do ponto de vista do pensar do que a gente precisa ensinar para a criança. Então ele vai dizer, né, no Halloween, que é a festa típica que eles têm lá agora, inclusive nesse mês, outubro, né, 31 de outubro, o que uma criança no jardim de infância deveria estar sabendo? Conhecendo as letras. Então, agora, do ponto que a gente está, as crianças que você tem em mãos já conhecem as letras? No mínimo isso, né? Pelo menos assim. As crianças no 3º ano, igual o aluno da Janete, provavelmente ele já conhecia as letras, porque ele já estava há 5 anos na escola. Então as letras, né? O A, B, C, D, diferenciar, saber que uma letra é uma letra, outra letra, né? Fazer essa diferenciação, saber que existem essas diferenças, por mais que ainda não saiba som da letra, mas já sabe a forma da letra ali, né? Isso aí eles já estão sabendo. Então, outubro, já sabem as letras? Ah, isso eles já sabem. Isso eles já sabem. Daí, a partir disso, né, desse conhecer as letras, no Natal, então assim, Natal é dezembro. Então é como se a gente estivesse agora pensando com esse olhar, tá? Outubro, pelo menos conhecer as letras. Aí vamos lá. No Natal, ler algumas palavras normais de 3 letras. É possível. E ele tá falando isso daqui, gente, de jardim de infância, tá? Crianças de 6 anos até 6 anos. Estou com o 1º ano, não passaram pela educação infantil. Tudo bem, Vilma, não passaram pela educação infantil, mas já estão desde o começo do ano, na escola. Então eles podem não ter passado por toda aquela fase da educação infantil, tudo mais. Mas agora, a gente está em outubro, a gente já passou meses aí, né? Então a gente já passou meses, a gente pode ensinar. Aí, Vanilde, eu estou com alunos do 3º ano, 4º, que não conhece o alfabeto completo. Tudo bem? Então já estão atrasados, certo? Já estão atrasados. Então a gente precisa ensinar. Ó, não conhece o nome de todas as letras, Andréia. Perfeito. Então não conhece, a gente precisa ensinar. Então já tá do ponto de vista aqui do Crianças que Leem, né, dessa referência que o Daniel Willigan traz, essas crianças já estão atrasadas. Então a gente não tem mais discussão quanto a isso. Criança que tá agora em outubro e não conhece letra, tá atrasada. O que a gente vai fazer, gente?
Se eu deixar do jeito que tá, em dezembro não vai saber nada. Agora, se eu ensinar, elas vão saber. Se eu ensinar o que elas precisam aprender, elas vão saber. E como que eu vou ensinar isso? Tá? Como que eu vou ensinar isso? Agora eu vou mostrar o exemplo, alguns exemplos de atividade que a Tatiana comentou. Aí vocês podem dizer, nossa, mas eu não tenho tempo, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei por onde começar. Então, a gente tem que garantir a base. A base é, então, garantir a apresentação adequada do alfabeto. Qual é uma apresentação adequada do alfabeto? As letras têm nome, uma forma gráfica e um som. Então eu vou ensinar essas 3 variáveis aí, só que ao mesmo tempo. Não quer dizer que eu vou ensinar o som isolado, forma isolada e nome isolado. Não, eu vou ensinar os 3 ao mesmo tempo. Aí eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, uma apostila, né? Porque assim, eu preciso saber a teoria, saber o que é tudo aquilo que envolve a alfabetização, o que eu tenho que ensinar. Aí, sabendo disso, agora eu vou para a aplicação, né? Então, eu tenho uma teoria, eu sei o que é isso, eu já entendo, agora eu vou aplicar. Aí, a boa notícia para vocês é que, dentro da formação do curso que está com inscrições abertas, inclusive hoje encerra o promocional de 3 anos de acesso, você tem uma apostila diariamente com o que fazer com as crianças. Se você tiver 30 minutinhos por dia, você já avança com elas em 60 dias. Agora, se você tiver 1 hora, você avança em 30. Se você tiver 1h30, você avança em menos tempo ainda, né? 15 dias, 20 dias, você consegue avançar. Porque você tem exatamente o que fazer de um modo organizado ali em torno desses dias. Tá? Então, Cláudia, dos 13 alunos, de 15, 13 estão alfabetizados. Esses 2, muito provavelmente, não conseguem sozinhos com o ensino que eles estão tendo, né? Depois você me detalha aí o que você está ensinando, tá? Mas vamos lá. Aí, o que a gente vai fazer? Tá rabiscado porque minha filha tá abusando, tá? Aí, você vai começar o quê? Garantindo o quê? A apresentação do alfabeto. Aí vamos lá, vou pegar aqui, por exemplo, uma atividade de apresentação dos sons das letras. Então a gente vai apresentar. Começamos, né, com o conhecimento da letra. Forma da letra, os sons que ela representa. Então a letra, essa letra aqui, com as suas diferentes formas, é a letra E, que não tem somente o E de elefante. Por isso que a gente não pode falar o E de escola ou o E de Eduarda. E o E de... deixa eu ver outra palavra. Entupido. Qual é? Como assim? Você falou que o E é o E de elefante? No entupido é em, esse som? Como que eu vou explicar isso? Sim, Aline, tem tudo isso dentro do curso. Tudo que eu vou falar aqui, a partir de agora, tem dentro da formação, tá? Tudo que eu for mostrar. Aí a gente vai lá. Então a gente vai apresentar. A gente vai apresentar os sons, a gente vai apresentar as letras e a gente vai apresentar aqui as bocas de letrinhas, né? Pra ajudar a criança com essa percepção multissensorial. Então ela vê a forma da boca, isso vai ajudar a ela emitir corretamente esse som e a perceber esse som quando ela vê alguém falando. E ela associar com a forma da letra. Aí o que a gente tem que fazer? Ajudá-la a identificar como esse som que ela está aprendendo está presente nas palavras. A gente começa com os sons iniciais de palavras. Então a gente começa a apresentar algumas figuras. Vocês vejam que aqui não tem palavra escrita. Por que não tem palavra escrita? A criança não conhece ainda nem o alfabeto. A criança ainda não conhece as letras. Ou ela até conhece as letras, mas ela não conhece os sons. Primeiro a gente tem que chamar a atenção dela para o som. Este é o conhecimento inicial, antes de querer que ela veja e decore palavras, né? A atenção, olha só, a atenção tem que estar focada para aquilo que é essencial. Porque se eu coloco aqui uma atividade, né, do E, o som inicial, coloco um monte de palavra, a criança vai se perder naquele amontoado de palavras
e a atenção dela não estará ordenada para o que ela precisa ordenar, que são os sons, né? Ela estar atenta aos sons, ela perceber esses sons, ela associar com essa letra. Isso tudo aqui é o que ela precisa. Ela precisa disso daqui, desses referenciais. Ela precisa destes auxiliares da memória, não da memorização de palavras, né? Então, assim, a gente não precisa que ela memorize palavras, que ela fique atenta às palavras. Não é isso que ela deve aprender inicialmente. Então, a gente usa os recursos adequados, baseado no que ela precisa aprender, tá? Então, isso é o primeiro passo. Isso aqui, por exemplo, o ensino dos sons das letras. Ah, tem outras coisas, né? A gente vai precisar que a criança, lá na frente, quando ela for ler, ela tenha um bom vocabulário, ela compreenda o que lê. O que a gente vai fazer junto? Compreensão oral. Porque eu gosto de falar assim, olha, a compreensão oral, né, a criança ouvir o que você fala, entender o que você fala, precede a compreensão textual. A compreensão textual não é a finalidade da leitura? A gente não quer que, quando a criança aprenda a ler, ela leia e compreenda o que ela está lendo. Não é para isso que a gente ensina a ler. A gente ensina a ler para que a criança compreenda. É a finalidade. É para quê, né? Aí, como que a gente garante que a criança compreende o que lê? Por dois elementos. Primeiro, que ela seja capaz de ler e que depois ela seja capaz de identificar, né, associar significado, se ela já ouviu sobre aquilo, se ela já tem vocabulário, se ela consegue compreender o que aquilo significa, né? O que aquela palavra significa, ela acessar o significado. Como que a gente faz isso? Na preparação da alfabetização, a gente pode ler em voz alta, né? Então tem aqui, tá vendo que tá aqui, ó, dia 3. Dia 3 lá, tem uma leitura de uma fábula. A gente lê em voz alta, depois a criança narra pra gente o que aquela fábula estava querendo dizer. Pra gente ver se ela tá conseguindo compreender o que ela lê, se ela tá conseguindo entender aquilo que ela tá ouvindo. Então, veja que a gente vai trazendo os elementos necessários para que no final ela consiga compreender o que lê. A Márcia comentou aí, no primeiro ano, os alunos dela, agora em 2022, ela conseguiu que eles aprendessem a ler e a compreender, eles já estão alfabetizados. Agora eles vão avançar, claro, nos degraus de letramento, né? Ler cada vez coisas mais difíceis, ler palavras e textos mais difíceis, compreender coisas que não são explícitas no texto, aquele sentido implícito, né? Então isso aí é uma pós-alfabetização. Mas no processo de alfabetização eles vão muito bem. E é possível fazer isso de outubro a dezembro? É possível, desde que você tenha os elementos adequados para fazer isso. E os elementos adequados, o que vai ser? Você garantir a base, essa base que tá toda aqui organizada. Então eu peguei o dia 3 aqui. Vamos lá pro dia, deixa eu ver aqui, no dia 16. No dia 16, por exemplo, eu já tenho outra organização, outra proposta de atividade. Habilidade de consciência de rimas e aliterações. Por quê? Se eu quero que a criança chegue em habilidades mais difíceis, primeiro eu começo com as mais simples. Então eu vou ajudá-la a identificar que as palavras elas podem rimar. Se eu quero que a criança identifique, né, analise palavras, que ela veja quais são os sons que compõem as palavras, antes eu tenho que ensiná-la a perceber que as palavras, quando elas são ditas, elas podem ter sonoridades parecidas. Então a gente vai trazer elementos para que ela vá conseguindo compreender essa
semelhança entre as palavras, as suas diferenças. Isso rima com isso. Isso a escola hoje até faz muito bem, né? Tem bastante esse tipo de estímulo. Isso aí é feito muito bem. Só que às vezes não é feito de uma maneira ordenada, sistematizada e explicada. Por que eu faço isso agora e não faço isso no meio lá do ano, em qualquer momento? Por que eu tenho que fazer agora? Porque isso é uma habilidade que vai favorecer ela compreender uma habilidade mais difícil lá na frente. Isso é o sistemático, né? A gente ir pedaço por pedaço. Aí lá na frente, ela não vai ter dificuldade para analisar a palavra, né? Quando você falar para ela e ela tiver que escrever lá no ditado, né? Então você faz um ditado com a criança, você vai falar assim, olha, agora você vai escrever a palavra sapato e macaco, né? E a criança não consegue guardar as palavras que ela não está acostumada ao quê? A ouvir. Ela não está acostumada a perceber que sapato, macaco tem diferenças sonoras, que tem diferenças sonoras no início, no final. Ela não está acostumada, ela não foi levada a perceber essas diferenças. Aí ela fica lá, ela só guarda que você falou sapato, a outra palavra já não guarda. Porque se ela não percebe a diferença, ela acha tudo igual. A gente não é assim? Se a gente não consegue diferenciar as coisas, a gente começa a achar tudo igual e aí você fica na superfície. Daí ela só vai escrever sapato. Aí você fala, não tem memória. Essa criança não guarda aquilo que a gente fala, ela é desatenta. Como que ela vai ser atenta se você não a ensinou a ser atenta? Você não lhe deu os meios de prestar atenção nas coisas. Né? Ela não conseguiu perceber. Para ela, sapato, macaco é tudo a mesma coisa. Eu vou escrever aqui o que vem primeiro na minha cabeça, o que eu consegui guardar primeiro. Então veja aqui, essa é a sistematização necessária. E aí na hora que ela vai escrever sapato, ela fica lá, né? Aí ela escreve lá espontaneamente o que é mais saliente. Ela escreve as vogais, a, o. Pronto. Aí ela escreve as vogais e você fala, nossa, ela tá pré-silábica. Silábica, né? Sem valor sonoro, nada. O que ela não sabe? Ela não tem a mínima ideia do que ela precisa fazer para perceber as partes da palavra. Para ela perceber as partes da palavra, ela precisa do quê? Saber que aquelas letras que ela precisa colocar no papel têm os sons. Então eu preciso ensinar as letras e seus sons. E depois eu preciso ensinar ela a ser capaz de pensar no todo da palavra sapato, analisar, né? Então pensar assim, falar, olha, sapato tem o som inicial ali, ó, o s, coloco o S, que é aquela letra que eu já apresentei. O pá, p, sem decorar sílaba, hein? Ela não precisa decorar sílaba para fazer isso. Aí ela sabe, pá, olha, quando eu fecho minha boca e abro, eu sei que tem aquelas duas letrinhas lá, o P e o B, que tem esse sonzinho que parece uma explosão, assim. É o P, aí eu coloco o P, né? Porque nome de letra não é som de letra, aí ela vai lá, P, pá, né? Sempre tem uma vogal acompanhando, A, to. Nossa, pra eu fazer to, eu tenho aqui a minha língua tocando o dente de cima, então eu tenho T, que eu já aprendi, minha professora me ensinou. Eu não preciso memorizar que o to é o to do Tomás, que o pá é o pá da Pamela, né? Que é o pá do pato. Eu não precisei guardar isso, pá do pato, nada. Ela é livre para analisar qualquer palavra, escrever qualquer palavra. E isso é possível ser livre esse ano ainda. Libertem essas crianças da dificuldade que é de pensar o que é uma palavra. Libertem essas crianças. Isso é educar para a liberdade. Isso é educar para a criança ser livre ao aprender, para ela ser livre ao pensar a palavra e conseguir codificar. Ela ser livre ao ver a palavra e conseguir ler. Isso é legal. Isso a gente consegue ensinar, porque vocês têm aqui os elementos necessários para isso. Então eu tava lá, né, no dia 16, expliquei uma atividade, né, daí tem uma atividade de rimas, né, efetivamente. Tem uma outra aqui, por exemplo, de rimas, né, o círculo das rimas. Então a criança vê uma figurinha,
avião, que mais rima, ou que alitera, o que começa com um som inicial igual, aí vou identificar. Então a gente vai ensinando isso, até ela ir chegando em habilidades mais difíceis lá na frente. Né? Então, ó, por exemplo, essa aqui é uma delas, ó. Análise de fonemas. Olha, isso daqui. Isso aqui é o que predispõe a escrita, tá? Então, por exemplo, quando a criança vê essa figura, ó, não tem palavra escrita aqui, gente, não tem palavra, porque a nossa atenção não deve estar focada em forma de palavra, porque a gente não quer que a criança memorize isso. A nossa atenção está focada no nível das letras, e as letras que representam os sons. Então, por exemplo, a gente vê uma figura lá, isso eu tô no dia 51. Lembra que nesse dia 51, esse dia 51, ele pode ser o dia 30, se você juntou os dias, porque a proposta do material é que você faça 30 minutos por dia, né? Então você pode fazer 30 minutinhos ali por dia e avançar em 60, mas você pode fazer 1 hora e avançar em muito menos. Você pode organizar as atividades de um modo que você consiga responder ao seu cronograma, não ao que é imposto aqui, né? Ao que é sugerido aqui, mas ao seu cronograma. Mas o fato é que, ensinando isso daqui, tudo isso que a criança precisa, ela vai avançar, né? Então essa atividade aqui é mala, então ela vai ver a figura. Ah, tem outra habilidade aqui importante, viu, gente? A gente estimular sempre a criança a nomear as figuras que ela tá vendo. Porque essa nomeação mais rápida possível é o indicador de velocidade de acesso ao léxico, ao nosso léxico mental, onde a gente guarda a palavra, a sua pronúncia e o seu significado. Então, a gente ajudá-la a nomear as coisas rapidamente é muito bom, porque isso é importante para a fluência de leitura. Então, lá na fluência e na compreensão, ela vai ter que ter essa velocidade de acesso ao léxico. Vejam quantas coisas estão conectadas e que nem por isso o negócio precisa ser demorado, pode ser rápido, tá? Mas isso daqui, a ideia é o quê? Nomeou as figuras, isso, uma bolinha para cada som. A, L, A. Ah, Mari, isso é muito simples. Não é simples. Não é simples pelo seguinte motivo. Ela se torna simples quando eu ensino quais são esses sons, como ela chega nisso, porque eu tô aqui no dia 51, mas antes ela precisou se habituar a fazer outras coisas, né? Ela precisou primeiro explicar, ela precisou primeiro identificar o som inicial. Então, nessa mesma figura, por exemplo, né? Mala. Primeiro a gente ensina qual que é o som inicial. Ótimo. Agora vamos tirar esse som inicial do O que que ficou? Ala. Agora vamos colocar, ao invés do vamos colocar b. O que que forma? Bala. Agora, vamos adicionar, né? Então, por exemplo, eu adiciono assim, né? Eu dou no curso eu ensino recursos para você explicar isso também com o movimento do corpo, tá? É bem legal nesse sentido, tem várias dicas lá nesse sentido, né? Então, eu faço ala, o que que forma? Mala. Se eu faço ala, o que que forma? Tala. Se eu tiro do tala, o que que forma? Tala. Se eu tiro l, coloco r, tara, né? Então a gente vai mudando, a gente vai fazendo essa manipulação dos fonemas, que é onde a atenção deve estar focada, principalmente. Mas para chegar nisso, é aquilo que eu falei. Primeiro, rimas e aliterações, para a criança estar habituada a ouvir. Depois, consciência de sílabas. Então, eu faço essas segmentações no nível das sílabas, né? Então, tem aqui atividades. Deixa eu ver se tem aqui no dia. É que eu não sei onde tá. Aqui já é fonêmica. Ó, por exemplo, que eu falei aqui, né? Do adicionar fonemas ao restante de palavra. Então, a gente tem aqui, ó. G,
Ato, o que que forma? Gato ou gola? Daí a criança, gato, ela vai lá, gato. Mas a base é o som da letra. A Jane, só depois que a criança desenvolveu a consciência. Isso aqui é a consciência fonêmica. Isso aqui a gente está desenvolvendo a consciência fonêmica. Veja que é muito importante a gente entender o que é a consciência fonêmica, quando desenvolver isso. E isso só tá possível dentro de um curso organizado, né? Vilma, esses materiais tem tudo dentro da formação. Então, assim, você não precisa pagar mensal. Você tem acesso a tudo isso lá dentro da formação. Entra na formação, entrando hoje até meia-noite, você tem 3 anos de acesso. 3 anos de acesso, você tem tudo isso para aplicar. Com crianças de 4 anos, pode, Lid? Essa base aqui, com certeza pode, né? Então, essa base do que vai garantir, aí você pode ter mais tempo, né? Você pode ir mais devagar. A gente tem vários cenários, né? Então, a gente tem o cenário de quem precisa alfabetizar esse ano, 2022, porque já tá atrasado, né? Então, crianças mais velhas, crianças de 7 anos que já deveriam estar lendo, não estão. Então, a gente precisa avançar com elas, então a gente vai seguir um cronograma mais acelerado. Agora não, agora a gente precisa, igual criança de 4 anos. Criança de 4 anos não precisa ter pressa, né? Ela tá num momento maravilhoso, é a garantia da base. Então você pode ir mais devagar, tá? Mas o tempo tá curto, não está curto, Tatiana. Olha aqui, esse tempo curto que você tá falando, essa proposta diária é 30 minutos por dia, 20 minutos por dia você consegue fazer isso. Se você juntar 2 dias, você tem menos tempo ainda. Não tá curto. E eu quero falar outra coisa. Lembra que quem assistiu às aulas já sabe. Se você assistir o curso, aplicar o conteúdo neste ano, não tiver resultado este ano, depois de assistir as aulas, aplicado o conteúdo, você pode me acionar depois de 3 meses. Você pode me acionar e falar, Mari, não rolou. Não consigo, não tive resultado. Eu fiz tudo o que você falou e não tive resultado. Depois que você fez tudo que eu falei, tá? Não é assim, eu não assisti, não fiz nada, porque daí também não tem, eu não faço milagre, né? Eu peço por milagre só, mas eu não faço. E aí, o que acontece? A gente vai conversar e eu vou passar as outras orientações. Aí, dependendo da história toda, se a dificuldade foi por causa da metodologia, algum erro metodológico do meu curso, eu devolvo seu dinheiro. Devolvo seu dinheiro mais R$200. Eu vou te falar, eu tenho centenas de alunas, isso nunca aconteceu. E não acontece porque a metodologia é eficiente. Não sou eu inventando, eu só organizei de um modo que vocês consigam aplicar e ter resultados eficientes. Elaine, você viu que a Rita comentou aí? A Elaine perguntou, dá para alfabetizar adultos? Dá para alfabetizar adultos. A Rita, minha professora, minha aluna, professora, né? Ela está alfabetizando alunos com essa metodologia. Dá para alfabetizar. Inclusive a gente vai conversar, né, Rita, na live de segunda-feira sobre isso. Mas dá para alfabetizar, tá bom? Só que quem tá em dúvida se entra na formação ou não, entra hoje. Porque hoje é 3 anos de acesso, tá? Então, assim, quem quiser 3 anos de acesso a todo esse conteúdo é hoje. Então, teve gente que falou aí, você poderia vender esses materiais mensais e a gente ir aplicando. Gente, vocês já têm tudo lá, tá tudo lá na formação, tá? Como desenvolver metodologia eficiente? Expedita, você não precisa desenvolver, você já tem acesso à formação. Entra na formação, aprende, entende e aplica. Você não precisa pensar em inventar a roda. Não é assim que funciona. Já está tudo organizado de um modo que você consiga aplicar lá, tá? E deixa eu ver. O que mais que eu tenho aqui? Gente, tá tudo organizado, tá? Tá tudo organizado em torno dos dias. Aí depois chega lá. Chegamos lá na fase da alfabetização. Efetivamente
decodificar. Agora vamos decodificar essas palavras com essa base que a gente deu antes. A decodificação é simples. A decodificação é consequência. É consequência. Aplicou isso tudo aqui, a criança aprendeu, você ensinou, tudo mais. A Pri, você ensina do zero, do absoluto zero, Pri. Então, assim, para crianças que já estão na escola e não conseguiram aprender aquilo que deveriam ter aprendido, sim. Para crianças que vão começar do zero, 4 anos, 5 anos, também, né? Exatamente para qualquer criança, tá? Um pouco sobre como fazer essas atividades com autistas. Paula, atividade com autista é exatamente o que você tem que garantir para eles é o ensino explícito, né? Então, ou seja, você tem que explicitar o mais claro possível o que eles precisam fazer, não deixar que eles adivinhem, né? Então essa questão toda da gente deixar que talvez eles entendam que tá implícito, não dá, isso não funciona. Então a gente precisa ser explícito. E é assim para qualquer criança. Então a gente precisa ensinar de uma maneira explícita, e o explícito que eu ensino dentro do curso como é que é? Eu faço, então primeiro eu faço uma atividade, primeiro eu explico como que acontece, primeiro eu explico o que eu quero, primeiro eu explico o que precisa ser feito, depois eu faço junto com a criança, então você vai sentar com a criança, vai fazer junto com ela, depois ela faz. Então é sempre essa base. Essa é a base do ensino explícito, né? Não deixar, olha, o que você acha que é pra fazer aqui? O que você acha disso? O que você acha, qual letra você acha que é essa? Não, eu vou falar, olha, essa é a letra tal, o som que ela representa, a gente tá vendo aqui, né? A gente tem cadê? Minhas letras. A gente tem as referências das letras, né? Então a gente tem os sons que essas letras representam. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Então a gente tem os auxiliares, aquilo que vai auxiliar a memória e a memorização e o entendimento daquela letra. A gente tem a base multissensorial das boquinhas, tudo mais. Então a gente tem todas as referências e ensinando tudo de forma explícita que a criança precisa aprender. Não tem dúvida, não tem o que a criança acha, é o que é. É o que é, entendeu? Então é essa base que precisa. Alguém perguntou aí do TDAH, né? Crianças que têm dificuldade de concentração, hiperatividade e tudo mais, que tem todas essas situações, o que elas precisam? Do ensino explícito. O que elas precisam? Ordenamento, sistematização, atividades sistematizadas, atividades que vão do que é mais simples para ela até o que é mais difícil, então uma organização nesse sentido, e atividades que se intercalem entre si. Por isso, inclusive, que nestes materiais vocês vão ver, dia 1 tem habilidade tal com outra habilidade. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade de sílaba, a gente vai fazer uma atividade de compreensão oral, né, de narração, a gente vai fazer uma atividade de som, a gente vai fazer uma atividade de memória. Então, a gente tem em um dia 4 habilidades se organizando entre elas, né? Que elas tenham no todo, no final do processo, elas se conectem, porque todas elas fazem parte do todo que a gente precisa desenvolver, mas que a gente não sobrecarregue ali um dia só, maçante, só em uma coisa. Não, a gente vai ter essa alternância, porque quando a gente muda a atividade, a gente muda o estímulo, a criança se volta para outra coisa e favorece a aprendizagem. Tem isso também. E, inclusive, a gente conta com o próprio envolvimento da criança nessa atividade, né? Ela tende a prestar atenção por um curto período de tempo, por uma própria limitação cerebral, né? Então as crianças, a gente vai consolidar a atenção aos 20 anos, aos 18, 20 anos, vocês sabiam disso? Até então é uma luta mesmo para prestar atenção. Então, claro, tem um ambiente que propicia ou não isso, mas também tem uma luta cerebral, né? Porque ainda não está consolidada uma parte do cérebro que propicia a atenção. Então, a gente tem que considerar esse fator e organizar atividades e tudo mais para que a atenção seja ordenada, né? Então,
tudo conectado. A gente tem tudo isso de uma forma bem conectada para que aconteça a aprendizagem, porque no fim o que a gente quer? A gente quer que a criança aprenda. Então todos os recursos que a gente tiver às mãos para ensiná-la é o que deve ser feito. Inclusive atividades que se organizem entre si, que se coarticulem e que façam parte de um todo e que sejam um todo possível de atingir este ano. Não é impossível, gente, não desista, não fala assim, não joga a toalha, não fala não, esse ano já foi. E outra, pensa que este ano, o ano que vem eu estarei ainda melhor porque eu já comecei. Então assim, as crianças pode ser que elas, eu não consigo aplicar com todas elas porque elas faltam e tudo mais, mas você já conseguiu dar o seu máximo que você poderia dar neste ano. A minha missão eu fiz, já ficou claro, olha só, isso aqui é importante que vocês entendam, que a criança que chegou até outubro, com os estímulos que ela está tendo em aula e não aprendeu, o que tá indicando isso? Tá indicando que a culpa é dela, que ela tem dificuldade para aprender, ela tem isso, tem aquilo, nananana, ou tá indicando que eu possa estar, sim, não ensinando o que eu deveria estar ensinando? Porque já era para ter aprendido. Já era para crianças de 7 anos estar aprendendo. Meu aluno com autismo TDAH, olha Rita, eu faço isso, dou intervalos entre uma atividade dirigida e outra relacionada à proposta do dia. E é exatamente o que tem aqui, né? Então aqui, ó, por exemplo, no dia 51 tem uma atividade de consciência fonológica, específica de consciência fonêmica. Aí se a gente for lá em consequência desse dia, tem outra atividade. Cadê? Outro tipo, ó, princípio alfabético. Tem uma outra atividade associada a este dia, tá? A Pri, os que faltam tão pouco, será que dá certo mesmo? Dá, Pri, dá certo. Olha, eu não sei se você leu aí a ponto do comentário da Janete, né? Ela comentou lá que ensinou, quantos dias? Ela falou 2 dias na semana, em um mês, ensinando o que a criança precisava aprender. Ela aprendeu. É possível, tá? Janine, esse material está todo dentro da formação, tá? Organizado dessa forma, desde o início até o final. Então, desde o início da pré-alfabetização até o fim. Ah, Danda, crianças que foram alfabetizadas em inglês, que querem aprender português. É isso aqui. Sobretudo porque as crianças que foram alfabetizadas em inglês, muito provavelmente, agora tem uma corrente muito mais forte nos Estados Unidos, que é a fônica, né? O ensino da fônica. Isso daqui é a base que elas precisam. Elas vão ter até mais facilidade, porque elas já estão acostumadas a perceber que as letras têm um som. Daí você vai ensinar os sons das letras, né, na fonética do português, nos sons do português, que tem as diferenças, né? O A, aquela forma gráfica do A do inglês é uma, né, no EI, né? É o EI, é outro som, né? Tem o A aberto, tem o schwa, tem outras coisas, né? E tem os sons do A do português, né? Da fonética do português. Então você vai ensinar no português os sons e fazer essas análises, né? Tudo isso referente ao português. Mas é exatamente o que vai facilitar que elas aprendam e aprendam bem, e aprendam sem dificuldade, e aprendam rápido. Não tem problema nenhum a gente dizer que é possível ensinar rápido. Não é difícil, gente, porque não é um processo... A alfabetização não é um processo penoso, não deve ser. Se está sendo penoso é porque está errado a forma de ensinar. Tá se ensinando errado. Tá se ensinando errado. Essa que é a verdade. Olha, Fátima, tem um aluno do 2º ano, dou aula de reforço desde fevereiro, todas as outras aprenderam e esse aluno não consegue aprender a ler. O que eu posso fazer? Olha, garantir que pra ele... Vamos lá. É possível, assim, olha, numa sala que todos aprenderam, um aluno aprendeu, você pode dizer assim, ele tem dislexia, tem TDAH, tem tal coisa. Pode ser que tenha?
Pode ser que tenha. Mas será que os estímulos para ele foi exatamente o que para ele faz toda a diferença? Ou seja, teve um ensino explícito, sistemático, de todas as etapas e que não dependeu dele entender o que eram aquelas letras? Vou explicar. Porque tem crianças, gente, vou dizer aqui pra vocês, que vão aprender, independente de método, vão aprender. Elas têm facilidade porque elas já têm um capital cultural, letrado, condições e tudo mais. Para algumas crianças, o método não importa. Mas para outras, o método é super importante, porque é a forma que a gente vai garantir que a gente vai chegar, o meio que a gente vai garantir que a criança vai chegar à aprendizagem, né? O aprender a ler. Para essas crianças, usualmente, 100% delas, o que elas precisam aprender? De forma explícita, o que as letras são. Então, não depender que ela faça uma associação, que o A, ele pode ser, o A, né, a letra A representada, ela pode ter o som de A, de amor, como ela pode também ter o som de an, em anjo. Né? E aí eu preciso mapear esse som na hora da leitura e na hora da escrita. Que eu preciso fazer essa associação entre a letra e o seu som. Então, quando eu não ensino isso de forma explícita, eu deixo para que elas identifiquem ali como que isso se dá, algumas crianças ficam no caminho. Essas crianças que ficam no caminho, elas estão comprovando que o meio de se ensinar isso é determinante para elas. Então, o que a gente precisa fazer? Ensinar de forma explícita o que elas precisam para aprender. Deixar que não fique a cargo delas fazerem essas associações. Não deixar mais que ela faça escrita espontânea, sabe? Que ela tente escrever sozinha. O que você acha que é isso? Ou você coloca, sabe aquela coisa que a gente coloca a criança, né, para escrever uma palavra? Então, vamos escrever agora a palavra gato aqui. Vem junto comigo. O que você acha? Como você acha que escreve isso? Gá. Olha, tá vendo a Gabriela? É aquele Gá que você vai usar aqui. O tô do Thomas, né? Igual eu falei no começo. Do Thomas. Olha, formou gato. Olha, de verdade, para criança que não compreendeu a mínima ideia de como que ela precisa ali para codificar aquela palavra, aquilo não significou nada. Aquilo foi só um traçado de letra, não foi uma escrita, ela não escreveu, ela não compreendeu que para escrever gato, ela precisa perceber que as letras que estão ali compondo, que não são as sílabas, é no nível ainda menor, aquelas letras se associam com os sons que ela fala, com os sons que ela escuta, que gato, olha, o gato. Vejam que quando eu falo, a minha boca vai fazendo os movimentos, as articulações, né, dos sons, desses fones sendo produzidos, né, a partir dos fonemas que eles existem, né, no nível cerebral lá da linguagem falada. Então veja que esse é o pulo do gato, né? Falando em gato, é o que a gente precisa ensinar a fazer, que as crianças percebam que essa palavra gato, ela é composta por esses sons. Só que como que eu faço isso? Só apresento o som da letra? Eu apresento o som da letra, eu ensino ela a perceber que esses sons estão presentes na palavra, como que eles estão presentes com as habilidades de consciência fonêmica, a segmentar sons, igual eu mostrei aqui pra vocês. Aqui tem mais um exemplo, olha. Aqui, por exemplo, mata, né? Tem uma figura de uma mata. Então, mata. Daí ela precisa achar as letras que representam esses sons. Aí ela vai achar essas letras, pintar essas letras, associar com letra e som, né? Percebendo que como essa palavra que está representada aqui pela figura, ela é formada. Então é isso que a gente precisa garantir que a criança vai aprender. As que ficaram no caminho já comprovaram que elas não conseguiram sozinhas, que elas não conseguirão sozinhas. É aquele tipo de criança que vai ser empurrado ano após ano. A dificuldade está ali. E se você não parar, não ensinar e garantir que ela vai aprender, ela não vai aprender sozinha porque ela já não aprendeu.
É isso que a gente precisa perceber, tá? Deixa eu ver os comentários que foram ficando. Tô ensinando minha filha, a Letícia comentou, de 7 anos, a aula remota atrapalhou bastante, mas ela já começou a ler, falta ensinar a letra de mão. Ah, tá. A Rita comentou, principalmente para crianças com algum comprometimento, o método fônico é fundamental e eficaz. Exatamente. E essa base toda que eu falei aqui, ela é a base que vai permitir que na hora que chegar o método fônico não vai ter dificuldade. Que o método lá na alfabetização, né, da decodificação, o que eu preciso agora? Ó, então eu já conheço que as letras têm o som, eu já sei que a palavra, quando ela é falada, ela é composta por esses sons menores, que não são as sílabas, são esses sonzinhos individuais. Agora eu preciso usar isso para ler. Então, quando eu for ler aqui, for ver meu nome, né, eu vou ver que o meu nome ele é composto pelas letras, as letras representam os sons, agora eu vou juntar esses sons para ler. Aí essa junção dos sons, né, aí sim a gente vai avançando. Daí a gente vai, ensina essa junção, juntando letra com letra, formando as sílabas, as estruturas silábicas, automatizando isso. Por que a gente precisa automatizar essas sílabas? Porque isso favorece, diminui a sobrecarga da memória de trabalho. Tudo que a gente puder automatizar, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente está eliminando processamento na memória de trabalho. Então a gente está automatizando aquilo para formar aquilo ali ficar mais simples. Igual a questão da leitura fluente. A gente precisa automatizar a leitura. Mas primeiro a gente precisa garantir que a criança consegue fazer essa boa decodificação, consegue associar a letra a seu som, juntar som, automatizar esse reconhecimento para depois ler o todo da palavra. Este é o caminho. E quando ela lê o todo, ela compreendeu o que ela lê. Compreensão leitora. Então veja que é esse caminho todo que a gente faz. E é possível fazer isso agora, este ano. É possível. É claro, como eu disse, né? Desenvolver fluência e tudo mais, isso são etapas que a criança vai avançar. Mas ela entender o básico, o que eu preciso fazer para ler e para escrever, a gente consegue ensinar. Ler as suas primeiras palavras, a gente consegue ensinar. 2022, não acabou o ano, não acabou o ano, não joguem a toalha, é possível. Estou alfabetizando uma aluna surda oralizada que entrou em final de agosto. Olha que excelente. Ela começou a ler as primeiras palavras. Final de agosto, aluna de primeiro ano, surda oralizada. A Márcia falou, não, isso aqui não vai dar para fazer, não? Não. Muito pelo contrário, ela foi lá, aceitou o desafio, está ensinando. Agora está em outubro, ela está lendo suas primeiras palavras. Porque a gente usa recursos multissensoriais. A criança, ela percebe a manipulação, né? A formação da boquinha ao fazer os sons. Ela tem recursos adequados para entender o que ela precisa entender para ler, gente. Olha que legal, fiquei feliz. A Márcia, ó, o método fônico é o mais indicado pela ciência cognitiva da leitura para crianças com transtorno de aprendizagem, dislexia, TDAH, todos, síndrome de Down, tudo que a gente estiver falando, porque garante que a gente vai ensinar o que a criança precisa para aprender a ler. É isso, gente. Deixa eu ver. Então, aí, vamos lá. É isso, tá? Então eu queria trazer isso aqui pra vocês. A Paula, tem um saco de sílabas, vou guardar, não está sendo útil. Paula, seguinte, se você tá focando na sílaba sem ensinar som e sem ensinar tudo isso que eu falei anteriormente, olha, você vai estar sobrecarregando memória visual e a criança não vai estar aprendendo. Perda de tempo. Você está perdendo seu tempo, o seu e da criança. Vamos ensinar agora o que todas as crianças precisam aprender? Vamos, gente. A gente tá, igual eu vou falar de novo, outubro, dezembro,
Temos aí o mês de outubro, que ainda não acabou, não joguem a toalha. Temos novembro inteiro, temos até o comecinho de dezembro, que as aulas ainda vão ali, né, até dia 15 e tal de dezembro. É possível, tá? Não joguem a toalha. É muito possível que a gente avance com as crianças este ano, 2022. E ó, quem entrar na formação, eu estarei junto, tá? Eu estarei lá acompanhando. Podem me acionar aqui no Instagram, podem me acionar no nosso grupo de mensagens, porque quem entrar hoje, né, vai ter os 3 anos de acesso e tem acesso também ao grupo de mensagem e tem acesso também a um encontro ao vivo que a gente vai ter ainda este mês de outubro, tá? Então tem só benefícios, tá? Acesso de 3 anos e tudo mais. Expedita, não é virar a chave, você não vai virar a chave, não existe virar a chave, existe ensinar ou não ensinar. Então ensine o que as crianças precisam, tá? E aí, as formas de pagamento, posso, Aline? Claro. Tá lá no link da minha bio, tá? Então só dizendo onde está o link, como que eu entro no curso. No link da bio, vocês podem clicar lá, podem também me chamar no direct se quiser tirar alguma dúvida e tudo mais. Mas em geral, né, vocês clicam lá, aí vocês vão ver o valor do curso com desconto promocional, desconto de R$1.000 é R$ 997, R$ 997. Então você pode ensinar, você pode pagar à vista com boleto ou Pix, esse valor, ou pode parcelar até 12 vezes de R$ 99,50. Então pode fazer o parcelamento 12 vezes de R$ 99,50. É só você pensar no seguinte. Pensa no seguinte, né? Se eu tô falando em um acesso de 3 anos, para quem entrar hoje. Em 3 anos é como se fosse R$300 por ano, né? Então, se você estivesse pagando aí 20 e poucos reais por mês, né? 20 e poucos reais, tal, por mês, ao longo desse tempo todo para ter acesso a tudo. E o que acontece? Eu sempre faço atualizações do curso. Então eu faço atualizações de aula, de material e tudo mais. Quem entra em 3 anos tem acesso a tudo isso nesse tempo que tiver ocorrerem as atualizações, tá? Inclusive a gente vai ter uma aula nova. Essa aula de alfabetização de adulto e tudo mais, eu vou fazer aqui no Instagram, depois eu vou disponibilizar lá. Vou falar com a Rita pra gente disponibilizar uma aula sobre isso lá. Vai ter uma aula também com uma outra aluna falando sobre como montar os seus recursos, né? Então, como montar suas atividades, ela vai falar um pouquinho sobre isso, a aula com a Natália. Tem várias aulas bônus, tá? Tem várias aulas. Quem tiver alguma dúvida sobre o curso, pode me perguntar no direct. E, além de tudo isso, são todas as aulas da alfabetização, do começo ao fim. Então, desde a pré-alfabetização, o que precisa envolver a alfabetização, tudo, tá? Tudo que envolve até a consolidação da alfabetização. Então, vocês sabem o que é tudo isso e o como fazer. Sem contar com material teórico, né? Então, você tem um material teórico, tem um e-book lá da ciência da leitura, tem esse também, mas não é esse que eu queria falar. Mas tem um livro lá de alfabetização da metodologia S, que eu chamo de metodologia S, que é um acrônimo, né, do ensino explícito, sistemático e bem instruído. Então tem lá um material com todas as aulas escrito, tudo não é transcrição, tá? São artigos, é escrito efetivamente o que é aquilo, com todas as referências. Então é um aprofundamento efetivo sobre o tema da alfabetização. Então tem isso, tem e-book, tem o e-book da ciência da leitura, o que você precisa saber sobre essa área da ciência da leitura, se é possível aprender a ler sem esse ensino explícito, tudo isso bem explicadinho dentro deste e-book. Então assim, tem material, todas essas apostilas, gente, ó, tudo isso daqui, eu mostrei algumas só, ó, olha. Esses aqui são os materiais impressos, né? Eu imprimi. Então você pode imprimir. Então todos esses materiais, apostila, tem tudo lá. Você não precisa comprar, eu preciso comprar material extra? Não precisa. Tem tudo. É o curso que tem. Você não vai precisar comprar materiais. Apresentar o som das letras, né? Então os cards para apresentar o som das letras, as bocas de letrinhas.
os cards com as dramatizações, montar a sua parede dos sons das letras, todos os recursos para a criança aprender o que ela precisa aprender para ler, tá? Do início ao final. É isso. Eu acho que o principal objetivo dessa live era dizer para vocês, é possível alfabetizar este ano. Não se deem por vencidas, não achem assim, não, o ano já acabou, não. E outra, cumpram, né, com aquilo que, sabe, que confiaram a você. Essas crianças que estão diante de você foram confiadas para que você ensinasse. Então garanta que elas aprenderão ensinando o que elas precisam aprender. É isso. Não tem muito o que justificar, né? A gente pode aprender, é possível que elas aprendam, tá? E acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Né? Então perguntaram aí do preço, como entra no curso, é só clicar no link da bio, o preço, a forma de pagamento, até meia-noite, isso mesmo, Luciane. Até meia-noite, essas condições, depois o curso continua aberto, só que as condições especiais para essa semana da professora, né? Essa condição de 3 anos de acesso, mas o acesso ao encontro ao vivo vai até hoje, à meia-noite, exatamente. É exatamente isso, né? E aí, assim, tudo isso para entrar hoje, tá? Mais alguma dúvida? Que mais? Se tiver alguma dúvida, eu vou esperar um pouquinho aí, se tiver alguma dúvida para eu respondê-la. E se tiver alguma dúvida e não quiser perguntar aqui, alguma coisa mais específica, pode me chamar no direct, manda mensagem, tá? Que eu respondo. Posso responder lá, não tem problema nenhum. E acho que é isso, então. Né, gente? Vamos descansar, então. Quem quiser entrar, seja muito bem-vinda, né? Ser minha aluna, ter acesso, como eu disse, a todo esse material e tudo mais. Tá bom? Então, atividades para produzir frases? Tem. Daí atividades da alfabetização, né? Que eu não trouxe aqui, essas atividades de preparação, tudo tá aqui. Na atividade de alfabetização tem lá. Atividades, tem uma aula sobre produção de escrita e tem atividades para produzir frases e textos, né? É tudo explicado lá, né? A Tatiana perguntou, né? Tatiana. Isso, frases e textos, tem lá. Tem lá a aula de produção escrita. Tem o material para você entender o que é isso, né? Vocês vão ver. Tem tudo lá, tá? Então tem todas as etapas, né? Da pré-alfabetização, daí a alfabetização, leitura de primeira palavra, leitura das primeiras palavras, de frases, de textos, depois produção, né? Escrita, produção de escrita, compreensão leitora, desenvolvimento de fluência, tem tudo. Ah, Rita, não tenham dúvidas, esse curso será um divisor de águas. E é verdade. Eu vou... Tem destaques aqui no meu perfil, né? Tem destaques da formação, tudo. Quem tá com dúvida, dá uma maratonada. Vê os destaques, né? Principalmente nos destaques da formação e método fônico. Acho que são 3 destaques sobre isso. Dá uma olhada. Lá tem depoimentos. Tem vários vídeos de depoimentos também aqui nos meus vídeos. Mas não perde muito tempo, tá? Que é até meia-noite. Principalmente pela condição dos 3 anos. Ou 3 anos e aí quem não entra hoje é acesso depois de 1 ano. Né? Então você pode aproveitar 3 anos de acesso ou 1 ano de acesso. Né? Então o que é melhor? Você pagar e, né, investir o valor lá de 997 por 3 anos, pensar que isso eu vou... eu vou ter acesso por 3 anos, é mais valorizado, ou o acesso por 1 ano, né? O que é melhor? E isso, como eu disse, com todas as atualizações e tudo mais. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre o curso, conteúdo, material? Tá na plataforma da Hotmart. É a melhor plataforma do mercado, né? É segura, tudo seguro, bem organizado, as aulas bem organizadas, tá tudo lá disponível.
sair já volto. Vou lá com meu pai lá rapidinho. Tá. Certo, gente? Mais alguma dúvida? Então, acho que encerramos por hoje. Qualquer dúvida me chama no direct, tá, gente? Estou à disposição. Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada.